Olá, bem-vindos a mais um Jumpcast. Hoje nós estamos no nosso terceiro episódio. Gente, terceiro já. Se você ainda não acompanhou os dois anteriores, você precisa ir lá no nosso canal e assistir o nosso bate-papo, os nossos bate-papos, porque foram incríveis. E eu sei que os nossos dois convidados que a gente teve nos anteriores foram convidados muito especiais. Mas o de hoje, a gente está até um pouco aqui nervoso na mesa hoje, porque é uma pessoa assim, lá da prateleira de cima, entendeu? É alguém muito especial, muito importante. E eu não sei como ele conseguiu tempo na agenda dele para estar aqui com a gente hoje. Foi algo assim, o Senhor nos ajudou e fez um milagre para que ele tivesse um tempinho na agenda dele para estar aqui com a gente. E a gente está recebendo aqui hoje na nossa mesa o nosso querido pastor Janduí Araújo. Muito bem-vindo à nossa mesa, viu, pastor? Vamos aplaudir ele, gente. Bem-vindo, pastor. Para mim é um prazer estar com vocês e com essa galera que está nos assistindo. Eu tenho certeza que será um programa forte, abençoado, com tudo aquilo que nós vamos falar e todos vão ser edificados. Amém. E muita história engraçada que eu ouvi dizer que o pastor Janduí tem muita história para contar. E para você que está nos assistindo, mas talvez não conheça o pastor Janduí, ele é natural lá de Campina Grande, mas está aqui em São Paulo já há 20 anos. Ele é o pastor sênior daqui da Igreja Verbo da Vida em Pinheiros, em São Paulo, mas também recentemente iniciou alguns trabalhos lá na América do Norte, Washington DC e também em Coconut Creek, lá na Flórida. É um pastor internacional, é um pastor cheio de know-how, é um pastor extremamente importante e nós queremos conversar com ele aqui hoje. Nós temos também na nossa mesa Felipe Dias. Se apresente aí para eles de novo, Felipe. Felipe é a figurinha repetida, mas olá, prazer a todos, pessoal. Tudo bem? Bom, Felipe Dias, sou empresário, ministro em treinamento aqui na igreja, né? Espero que eu passe no treinamento. Vai depender das perguntas de hoje. É verdade, então vou tomar cuidado. Guitarrista também, e é isso aí. Agora vai lá, Nath, se apresenta. Eu sou a Natália, eu tenho 20 anos, sou estudante de RI e tô aqui na igreja desde 2010 e assim, esse homem é muito importante na minha vida, é como um pai pra mim, sempre cuidou de mim, da minha irmã, da minha mãe. Então, assim, é uma honra inexplicável estar aqui hoje. E, assim, não tem palavras para descrever. Esse homem é um pastor maravilhoso. É mesmo, a gente Amém. Tem que concordar, né, Felipe? Isso é verdade, com certeza. Então, já que você concordou comigo, vai lá e faça a sua primeira pergunta, que eu sei que você tá doido para perguntar. Tem duas primeiras perguntas. Ah, então vai. Pastor Janduí, a gente olha para o senhor e vê assim, né? Parece que o senhor foi pastor desde sempre. E eu queria saber, antes do senhor se converter, assim, quando o senhor era jovem, da nossa idade, o que o senhor gostava de fazer, né? Eu, por exemplo, gostava de empinar pipa. Muito. Eu sonho hoje com pipa uma vez por semana. O que o senhor gostava de fazer quando era jovem? Como que eram os seus rolês? Antes de responder sua pergunta, quase que Nath dizia que eu era um pastor inoxidável. Né? Muito bem. Eu, quando era adolescente e no meu primeiro período de juventude, eu gostava muito de briga de galo. Né? Eu tinha 40 galos no quintal que eu preparava para brigar e vendia esses galos. Era muito bacana. Eu ia aos torneios. Gostava também de jogar futebol, não é? Uhum. E de vez em quando gostava de olhar para alguém, né? Não no sentido negativo, mas positivo, já pensando no meu futuro, porque nós temos que pensar no futuro. Olha muito bom. Isso. Essa aí eu já estava entrando na minha segunda pergunta. Então, como que era o pastor? Né? Galanteador, o pastor era namorador, não era? Como que era o pastor? Tinha vários crushes, como é que era? Pastor? Não, eu fui sempre uma pessoa muito quieta e pacata, né? E eu conheci a Eliane, ela era muito jovem, ela tinha 14 anos e um pouquinho, e eu já tinha 28, mas antes de Eliane eu tive 6 namoradas, né? Mas nada sério, sério mesmo foi com a Eliane, né? Mas sempre fui muito pacato, cuidadoso, porque quando eu me converti eu fiz uma oração, né? De que eu só queria namorar a partir daquele momento com a minha esposa. Então eu passei 14 anos, né, numa vida de consagração como ministro de música, esperando que aparecesse a minha esposa. E de repente, depois de 14 anos, minha esposa aparece. Ela aparece com 14 anos e eu tomei um susto muito grande quando o Senhor disse que era minha esposa. Eu disse: Senhor, eu não sou o Papa Anjo. Mas ele disse: ela é a sua esposa. Então, aqueles 14 anos que eu esperei,
ela era mais jovem do que eu, 14 anos, tem um ciúme com pessoa. Mas eu sempre fui muito quieto, muito pacato. Eu sei que agora seria a vez da Nath perguntar, mas já que a gente entrou nesse assunto, você falou assim que ela apareceu. Mas apareceu onde? Como? Como que você conheceu ela? Eu estava trabalhando numa igreja de João Pessoa, e antes de um culto começar, eu estava descendo a escadaria da igreja e eu vi aquela menina subindo. E eu sabia que era filha de um membro da igreja. Eu a cumprimentei e passei. Quando eu passei, o Senhor falou comigo. E foi aquele susto que eu tive naquele momento, porque eu tinha 28, uma menina com 14, quer dizer, ela nasceu no dia que eu fiz aquela oração. Deus a preparou, né? Então isso foi maravilhoso. Daquele momento em diante foi muito difícil o processo, porque para eu acreditar naquilo e fazer com que ela também acreditasse, os pais acreditassem, aí foi um processo. Uau! E aí, Nath, quer mudar de assunto ou quer continuar nesse? Vamos continuar nesse. Eu também ia querer continuar. Tem muita coisa que a gente já tá buscando. Mas você estava comentando aqui um pouquinho antes da gente começar que você é casada há 33 anos já, né? E eu sei, que já tive aula com você no Rema, eu sei que você tem um ministério bem grande com casais. Então eu queria que você falasse um pouco de experiências suas com casais, de aconselhamentos, e se você dá alguma dica para os jovens solteiros hoje, ou até os casados, ou que estão para casar, sobre um relacionamento com Deus, e que Deus é aquela terceira corda, né, que une aquele relacionamento. Exato. Na verdade, eu fui um pastor de casais por muitos anos, né? Depois que eu percebi a unção profética adentrar a minha vida, eu deixei um pouco essa área de casais e fui me dedicar exatamente a essa área. Mas essa coisa dos casais sempre me provocou, sempre me moveu. Eu fiz vários encontros com casais, e aconselhamentos. E o que é que eu digo para os jovens de hoje? Aquilo que aconteceu na minha vida, eu dediquei 14 anos da minha vida ao Senhor. Eu nunca tive nenhuma pressa, depois que eu fiz aquela oração, para encontrar qualquer pessoa que viesse me suprir. Não era isso que eu queria no casamento. Eu queria simplesmente fazer aquilo que a palavra diz. Os solteiros cuidam das coisas do Senhor. E eu sei que isso me abençoou muito, porque eu me guardei, eu me resguardei na questão sexual, né, na questão familiar, eu me guardei e me preparei. Esse tempo todo que eu passei, esses 14 anos, eu estive preparado. É tanto que, solteiro, eu dava palestra para casais. Uau! Olha só! Uau, isso é muito importante falar sobre a solteirice, né, gente? Até porque a gente sabe que muitos dos jovens que provavelmente estão assistindo agora esse podcast estão passando por esse momento da solteirice. E é importante, né, pastor, eles entenderem que esse momento não é momento perdido. Esse momento da espera não é um momento perdido. É um momento de construção para a vida. Com certeza. Né? E a experiência que eu tenho, 96% dos casais que já casaram com algum comprometimento sexual, eles vão ter muitos problemas, inclusive com os filhos. Uau, olha aí, tá vendo, jovem? Melhor se guardar, fica santo aí, que é muito melhor. Diz aí, Felipe, tem mais alguma pergunta para o nosso pastor hoje? Não, tenho sim. O senhor pode contar para a gente se o senhor fosse pegar na linha do tempo aquilo que mais te marcou, assim, como pastor, o dia que mais te marcou, assim, não sei se em cima do púlpito ou em algum aconselhamento ou alguma experiência com Deus, qual é essa experiência que o senhor pode nos contar? A coisa que me marcou já aconteceu aqui em São Paulo. A minha esposa ficou grávida de Ravi, né? E quando ela estava com 4 meses de gravidez, eu tive uma orquite e fiquei estéril. E fiz todos os exames e eu não tinha espermatozoide em nenhuma parte do corpo. E a Eliane tinha muito desejo de ter uma menina, porque naqueles 4 meses que eu soube que estava estéril, nós fomos a uma vigília e um homem chegou e botou a mão no nosso ombro, dizendo que Deus ia nos dar a filha que nós queríamos. Minha esposa estava grávida, mas nós já pensávamos numa menina. E eu olhei para a Eliane, ela estava chorando, eu também, dizendo assim, como que ele não sabe o que está dizendo, né? Porque eu tinha recebido a notícia que estava estéril. E muitos anos se passaram, 21 anos, até que uma certa madrugada, eu estava na minha sala orando no apartamento, e a porta abriu e entrou um homem. E eu conjecturei comigo mesmo como é que a zeladoria ou a portaria não avisou que tinha alguém chegando. Mas eu disse, mas como é que eles vão avisar se são 4 horas da manhã? E aquele homem falou comigo. Ele pediu que eu pegasse a Bíblia e abrisse no Salmo 115, 14.
E quando eu abri, estava escrito: e o Senhor vos aumentará bênçãos mais e mais a vós e aos vossos filhos. E eu fiquei pensativo com aquilo. A minha alma disse: são seus filhos espirituais. Né? Mas ele disse imediatamente: não são filhos espirituais. É filho. E a partir de agora você deve falar isso pelo menos 10 vezes por dia. Uau. E eu comecei a ministrar sobre aquilo. Quando eu levantei a cabeça, que olhei para ver o homem novamente, ele não estava na sala. Eu fui na porta, a porta estava fechada. Né? Então ali eu soube que Deus veio na minha sala para trazer aquela palavra que nós precisávamos. E a partir daquele momento eu comecei a pregar só aquele versículo. Uau. Né? E quando foi no ano de 2008, Eliane engravidou de Gabriela. Ela veio 21 anos depois. Mas 2 anos antes dela engravidar, eu pregando essa mensagem, muitas pessoas que não podiam engravidar vieram e nós orávamos na igreja e elas engravidavam. Então, essa foi uma experiência marcante, forte, porque mexeu com a família, com a estrutura familiar. Hoje, Gabriela tem 11 anos, ela veio e mudou o nosso contexto de vida, porque Eliane estava com 42 anos, se eu não me engano, e eu já estava com uma certa idade a mais. Nós tivemos que repensar tudo, porque daqui a pouco a gente ia ter um bebê, não é? Então, tivemos que repensar e mudar a vida verdadeiramente, e foi uma bênção e tem sido uma bênção até hoje. Então, isso me marcou para a eternidade. Então, beijinho, Gabizinha. A gente está aqui falando de você no podcast. Então, diz aí, Nath, tem mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta mais minha, mas todo mundo vai sair abençoado dessa resposta aí. Você disse que tinha um homem no seu apartamento, né? Creio nós que era um anjo, né? Então, eu sempre me questionei se eu estaria pronta para ver um anjo, assim, uma aparição, Deus, Jesus aparecendo pra mim. E eu sempre fico assim: gente, mas se aparecer qualquer gente aqui que eu não conheço, na minha casa trancada, eu vou sair correndo. Eu vou sair correndo. Imagina se é ele trazendo uma resposta pra mim de uma oração e eu saio correndo. Mas como que é essa experiência, assim? Você sentiu medo? Você quis, sei lá, chamar a polícia, alguma coisa do tipo? Porque tinha um homem dentro da sua casa, trancado, ninguém avisou nada. E ele contando tão sereno, né? Tipo, chegou lá na sala, tinha um rapaz lá, eu não sei quem era. Mas como que... Você nunca verá ou terá coisas para a sua vida que você não esteja preparado para aquilo. É tanto que eu digo assim: você não vai chegar em nenhum lugar que você não se vê lá primeiro. Na verdade é o seguinte: no primeiro momento eu tive uma surpresa. Não foi um medo, foi uma surpresa. Mas aquela presença, quando vem a você, ela vem com tanta paz que você não lembra o que é medo. Esse é o primeiro ponto. Então, não houve um medo, houve uma expectativa. Na mente eu pensava: como é que ele entrou e não me avisaram? Mas o medo não existia. Então, quando você tem uma vida com Deus, a qualquer momento você pode ter uma experiência desse tipo. Por exemplo, você perceber num culto Jesus sentado do seu lado. Você não vai gritar, não vai correr. Por quê? Porque Ele é a paz. Né? Ele é a paz que excede todo entendimento. Então, tudo aquilo que vem de Deus, você vai sentir muita paz. É como uma história que eu vi uma certa vez uma pessoa contar, que o marido e a mulher estavam deitados, né? E de repente o marido disse: mulher, tá me dando uma coisa. Ela disse: é bom? Ela disse: é ruim, então devolve. Então, aquilo que não é bom, Deus não vai mandar para você. Então, quando você tem desejo de ver coisas do céu, aquelas coisas virão para você porque você deseja. Quando elas vierem, você não vai ter nenhum medo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque agora, se fosse por medo, eu tava ferrada. Não ia aparecer nunca. Mas sempre vai trazer paz, tranquilidade. Sempre terá paz. Pastor, conta um pouquinho pra gente do começo da sua caminhada ministerial. Você tinha mencionado que o senhor se converteu aos 18 anos. Mas como que foi para que você, de fato, desse um passo em relação à vocação, ao ministério? E como que foi? Você já começou a viver integralmente para o ministério? Conta pra gente como que foi esse começo. Eu me converti, de fato, de verdade, numa reunião de irmãos da Igreja Metodista. Era o maestro Nelson Matias e Célia Bertrand Junk. De fato, eles são meus pais espirituais. Eles moram aqui em Uberlândia. Nós temos contato, eu os encontrei. E naquela reunião eu fiquei
possuído pelo demônio, né? E eu vi o meu corpo ficando na terra e eu saindo de mim. Uau. E eles orando. Naquele dia eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. E eles me ensinaram muito. E eu ouvia muitas vezes a irmã Célia dizendo que ela via na minha vida algo de Deus para um tempo futuro. E eu ouvia aquelas coisas, eu comecei a ter a percepções de Deus, a ter visões de Deus. Eu gostava muito de ler minha Bíblia, né? Eu li minha Bíblia 2 vezes em 4 meses. Né? Uau. E livros, eu gostava de ler livros. Eu pensei, eu tenho que me preparar para aquilo que Deus vai me dar como oportunidade amanhã. Muitas vezes eu vejo jovens hoje querendo se envolver ministerialmente, mas eles não estão preparados. Você me fez uma pergunta, como é essa preparação, como foi? Eu tenho 3 pilares bíblicos que para mim eles me acompanham a vida inteira. A primeira coisa Deus me deu uma carreira. Colocou nas minhas mãos um ministério que foi me dado por Jesus Cristo. E a terceira coisa, esse ministério que me foi dado, essa carreira, é para que eu fosse uma testemunha e pregasse o evangelho da graça de Deus. Então, quando você se firma nessas 3 colunas, para você correr uma carreira, você primeiro tem que fazer muito exercício, para que você ganhe resistência. Na vida ministerial, é exatamente dessa maneira. Tem pessoas que querem entrar com a língua pendurada, nunca vão conseguir completar a carreira, porque para completar a carreira, você tem que estar preparado, porque o ministério tem muitos embates, tem muitas demandas. Você tem decepções, você tem alegrias, você tem traições, tem uma série de coisas. Então, se você não tem uma preparação até psicológica para a vida ministerial, você nunca vai conseguir completar a sua carreira, né? O ministério que lhe foi dado por Jesus Cristo, e muito mais, pregar o evangelho da graça de Deus. Porque se você se envolve em demandas que não são demandas suas, você termina pregando de tudo menos o evangelho de Jesus Cristo. Eu falei uma certa vez na igreja que é possível você passar 1 ano pregando a Bíblia sem pregar o evangelho. Uau, muito forte. E o pastor Márcio sempre fala assim, que o ministério é o lugar onde a gente encontra as nossas maiores alegrias, mas também as nossas maiores decepções. E se não houver maturidade, é muito difícil saber equilibrar os dois. Porque Exatamente. Realmente é um lugar que a gente se encontra, né, pastor? E o pastor, o irmão Reiga, por exemplo, ele dizia que ministério é um lugar de poucos amigos, né? Porque muitas pessoas não sabem conviver com o ministro, porque eles veem o ministro no púlpito, eles veem a unção, e ele acha que o ministro é aquilo 24 horas por dia. Não, o ministro é uma pessoa como qualquer outra, ele brinca, ele conta anedotas, nada picante, nada que venha trazer algo de dano para a vida de alguma pessoa, mas ele é uma pessoa normal. Então, para conviver com o ministro, tem que ter uma maturidade, e nem todo mundo tem maturidade para conviver com o ministro. Por isso que ministério é lugar de poucos amigos. De fato, ministério também é um lugar de muita solidão. Porque tem momentos que você quer até relacionar-se com pessoas, você ama essas pessoas, mas você olha para elas e você vê que elas não têm maturidade, por exemplo, para ver o ministro num certo momento falando de uma forma mais veemente. Ela pode dizer, nossa... Entende? Então, verdadeiramente, ministério é lugar de poucos amigos. É outra coisa, que nem todo mundo está preparado para a vida ministerial. Porque você nem sempre vai viver rodeado de pessoas. Exato, exatamente. Agora, falando de poucos amigos, eu sei que aqui na mesa nós temos um amigo muito querido para o Senhor, que inclusive esteve do seu lado num dos momentos mais difíceis recentemente. Né? E aproveitando que o Felipe está aqui, eu queria que vocês dois contassem um pouquinho de como que foi passar por esse processo. Para que você que não sabe, o pastor ele teve Covid e ele venceu essa doença, mas foi um processo, e o Felipe estava lá com ele, do lado dele, literalmente, durante esse processo, e eu queria que vocês contassem um pouquinho disso para inspirar e deixar como testemunho e inspiração para aqueles que estão ouvindo. Bom, acho que quando eu cheguei no hospital foi algo muito chocante para mim, né? Porque o pastor é uma pessoa muito jovem, né? Uma pessoa muito ativa. Quando eu cheguei lá e vi ele naquela cama, nossa, parado, sem poder mexer e tal, com algo para respirar, foi uma cena muito complicada para mim, né? Para eu resgatar a fé ali, né? Foi bem difícil. E até o carinho que você tem pela pessoa e tal, mexeu muito comigo. E a gente viveu muitas experiências, né? Juntos ali.
Muita coisa engraçada. Né? O pastor brigou comigo, quase me expulsou. Mas conta, por que ele brigou? Eu vou contar. A gente quer saber. Eu vou contar. Eu sou, às vezes, um pouquinho... O pastor é muito organizado, extremamente organizado. E eu um pouquinho, às vezes, estabanado, desorganizado. E eu que cuidava das coisas dele e tal. E tinha muito armário ali no quarto, né? Uns armários onde eu guardava as coisas e, né, a bolsa dele tinha que ficar no lugar, a outra bolsinha em outra e tal. Tinha toda uma organização, tinha que colocar tudo no lugar e tal. A minha ficava atrás do sofá e lá e tal, tudo certo. E aí sempre tinha que pegar lá no armário, né? Pegar o creme pra ele, o creme do pé, da mão. O pastor é muito cuidadoso. E a geladeira também ficava dentro de um armário. E esse armário, quando ele não tinha, quando você batia a porta, ele não tinha um amortecedor, né? Fazia um pouquinho de barulho. E incomodava um pouquinho porque ele tava com dor de cabeça. Tava sensível, né? Gente, naquele dia, eu acho que ele falou umas 50 vezes pra eu não bater o armário. E toda vez... E eu ali na correria do trabalho e ajudando ele, mas na correria até do trabalho, tentando fazer alguma coisa, eu esquecia e sempre ia na geladeira e pegava e batia o armário. Eu acho que aquele dia ele quis me expulsar de lá. Esse dia foi um dia engraçado, né? Que a gente deu risada. Você quis expulsar ele, pastor? Não. Foi muito bom, assim, a chegada de Felipe, porque eu passei 8 dias eu passei sozinho, né? E é muito ruim, eu fui para uma semi-intensiva, era uma bolha, com todos os cuidados que você possa imaginar, né? Mas você está sozinho, então você está olhando para o teto, você está olhando para quem entra de vez em quando para te dar uma medicação, para saber como você está, e tem a saturação que está caindo, você não pode se mexer, eu não falava, né? Não podia pegar o telefone, então era uma coisa muito difícil. Então, uma certa noite, o pastor Felipe Bolsinha foi dormir comigo e hoje até fiz essa pergunta a ele conversando, né? De uma percepção que ele teve naquele dia que ele foi dormir comigo. Ele percebeu que eu não podia ficar só, que a minha situação estava se agravando. Eu estava para entrar, era o 8º dia e eu já estava para entrar em crise, porque a Covid tem um pico, né? Sim. Eu estava para entrar em crise, já estava com 50 litros de oxigênio. O pastor Felipe ele teve essa percepção de que eu não podia estar só. Então ele falou com o pastor Bruno. O pastor Bruno não podia ir porque a esposa estava grávida, né? E você ficar no quarto com uma pessoa com Covid, eu não podia ficar de máscara. Então você tem que ficar de máscara o tempo todo. Mesmo assim está arriscado a pegar o Covid. Ele não podia pegar em maçaneta, ele não podia abrir nada. Então era uma situação bem difícil. Quando o pastor Felipe teve essa percepção, então ele falou com o pastor Bruno que era preciso fazer uma escala de pessoas para toda noite ir um. Só que isso não era possível, porque a pessoa que entrasse tinha que ficar. Então o Felipe passou a noite, mas no outro dia ele saiu e ele foi embora, né? É perigoso também, né? A questão de infecção, uma pessoa entrar e sair também não poderia por conta disso. Porque pode trazer, eu estou com a imunidade baixa, pode trazer bactéria, uma série de coisas. Sim. E aí, era quase tardinha noite, eu vi de repente ele entrar com violão pendurado, umas sacolas, meu Deus. E ele disse, eu vim para ficar com o senhor, só saio daqui quando o senhor sair. Aquilo já me deu um ânimo, né? Sim. Porque eu tenho alguns filhos de coração, né? Eu não gosto de ficar falando porque pode criar ciúme em algumas outras pessoas. Mas eu tenho alguns filhos de coração, né? E um desses filhos de coração é Felipe Dias e Dana. Eles são filhos do coração mesmo. E eu achei aquela atitude de um valente, né? Porque ele não tinha tido Covid, ele não estava com Covid e ele foi ficar comigo no quarto para ficar 12 dias, só sair quando eu saísse. Né? E aí sim eu brigava algumas vezes com ele, que ele relaxava com a máscara, tem que botar máscara. Né? Só que eu não sabia que naquela esfera que eu estava, o vírus não estava mais na minha respiração, estava no meu pulmão. Eu só podia transmitir se eu tossisse ou espirrasse. Né? Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Mas eu tossia muito, era direto tossindo. E aí uma coisa que marcou, tivemos muitas experiências, mas a coisa que mais marcou foi no dia que a médica disse que eu ia sair da semi-intensiva, que eu já estava curado. Eu precisava ir para um quarto.
né? E nós saímos já tarde da noite, fomos para um quarto, e lá chegando naquele quarto, era algo bem diferente do quarto que nós estávamos. Você imagina o que é você estar num quarto de 50 metros quadrados, né? Com toda a aparelhagem, tecnologia de última geração. A sala ao lado ficava os médicos, ficava enfermeiros, ficava fisioterapeuta, qualquer coisa que acontecesse no visor, eles estavam vendo, corriam lá e tal. Você está numa bolha, então está tudo muito bom. Televisão de primeira categoria, internet de primeira categoria, tudo de primeira. Então nós saímos, de repente nós estávamos num quarto que eu acho que não tinha 8 metros quadrados. Muito pequeno, uma janela bem pequenininha. Eu tentei convencer ele que aquela janela era pequenininha daquele jeito para as pessoas não se suicidarem, né? Mas ele entrou calado naquele quarto assim, ficou branco. Aí não tinha internet, a televisão não pegava, uma televisão desse tamanho. Aí eu vi que ele foi ficando inquieto e ele chegou e disse assim: pastor, não, está errado. Você não merece ficar nesse quarto, até pelo plano de saúde que a gente paga, né? Você não merece ficar nesse quarto. E aí ele ficou revoltado e disse: vou ligar. Aí ligou para a recepção e falou, e as pessoas... Veio uma pessoa para falar com ele que não tinha quarto, que eles já tinham feito naquela ala aqueles quartos porque não tinha mais quarto. Mas tem um quarto aqui numa esquina, se você quiser olhar esse quarto, a gente leva você lá. Então eu fiquei no quarto, ele foi olhar o quarto, e o quarto era do mesmo tamanho, mas uma disposição diferente, tinha uma varanda, já melhorava o quarto. Sim. Aí fomos para esse quarto, 3 horas da manhã tinha um técnico lá, ajeitando a televisão, colocando internet, veja bem. E eu já dormi, quase dormindo, né? Sim. Bom, e ele foi dormir também, eu acordo sempre cedo, e eu já estava comendo, que eu estava sem comer, na expectativa de que o café chegasse 6 horas, como chegava na segunda. O apetite já estava voltando aquele dia, né? Aqueles dias. O café não chegava, aí só foi chegar às 7 horas, e eu comecei a conversar com Deus, e eu recebi algo de Deus muito forte. Então, quando ele acordou, eu disse: Felipe, senta aqui na minha cama, eu preciso te dizer algo. Você tem toda a razão por você ter se desesperado ontem à noite, porque eu não mereço aquele quarto, eu sei desse amor que você tem por mim, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus falou comigo hoje, nós estávamos numa bolha. Ali a nossa vida estava dependendo de pessoas. E nós fomos colocados aqui para a gente entender que nós não podemos viver numa bolha. Uau. Aqui eu vou ter que me levantar para ir no banheiro. Aqui eu vou ter que tomar banho. Aqui eu vou ter que fazer exercícios. Eu mesmo. Sim. Né? Os atendentes não vão vir me ajudar. Qualquer coisa que precisar é você. Então Deus falou comigo que nós temos, era para estarmos aqui, porque nós temos que sair dessa bolha. É importante para mim, é importante para você também. Então ele chorou muito, né? Porque ele foi muito tocado com aquilo. Aí ele falou com Dani também chorou muito, porque tiveram muito mais detalhes que eu não posso contar aqui, né? Mas de fato, de verdade, foi muito importante aquele momento, porque eu comecei a levantar sozinho, ele estava dormindo, eu levantava sozinho, me segurava nas coisas, comecei a ir na privada sozinho, porque fazia tudo na cama, aí comecei a tomar banho, então a vida começou a mudar, porque eu precisava sair de uma forma já forte. Eu não podia sair da semi-sensível para casa, porque eu estava numa bolha. Eu ia sentir falta de tudo aquilo. Então, essa foi uma experiência marcante, não só para mim, como foi marcante para ele também. Uau, muito forte. E hoje a gente tem o nosso pastor aqui forte, graças a Deus, se recuperando cada dia mais e cada dia melhor, para a glória de Deus. Agora a gente vai ter um intervalinho bem rapidinho e já a gente volta no nosso segundo bloco, mas não deixe de conferir porque tem muita história legal ainda. Até lá.